As pirâmides de Gizé, por séculos elas guardaram seus segredos. Mas e se a maior de todas as revelações não estiver dentro delas, e sim bem lá no fundo? Pois é, uma descoberta bem controversa sugere que tudo que a gente vê na superfície é só o comecinho de um mistério gigantesco. Essa pergunta, olha, está no centro de uma verdadeira tempestade no mundo da arqueologia. De um lado, tem uma tecnologia que diz ter mapeado o impossível. Do outro, toda a comunidade científica dizendo que isso aí não pode ser real. Então, será que a gente está prestes a ver uma das maiores descobertas da história ou um dos maiores enganos? Ok, vamos direto ao que interessa. A alegação é assim, super ousada. Parece até coisa de filme. Não estamos falando de algumas câmeras secretas, não. A ideia é de uma cidade inteira. Um complexo labiríntico, escondido nas profundezas, bem debaixo dos pés da esfinge. Então, o que acontece é o seguinte. Uma equipe de pesquisadores europeus diz que usou uma tecnologia de radar, daquelas que penetram no solo, para dar uma espiada debaixo da areia. E eles não só encontraram alguma coisa, eles afirmam ter mapeado o mundo subterrâneo inteiro. A grande questão é o que esse mapa deles mostra de verdade. E é aqui que a história fica ainda mais fascinante. Os pesquisadores não estão falando só de estruturas de pedra. Eles foram além e conectaram que encontraram as lendárias salas de Amente, sabe? Aquele submundo mítico da tradição egípcia. Basicamente, eles estão sugerindo que acharam a prova física de uma lenda. E a escala do que eles descrevem é de cair o queixo. Esquece a ideia de algumas salinhas secretas. A gente está falando de uma arquitetura subterrânea numa escala que faria as próprias pirâmides parecerem pequenas em comparação. De acordo com o estudo, essas formações foram mapeadas a uma profundidade de quase 2.000 metros. Para ter uma ideia do que é isso, é mais fundo do que a altura da maioria dos arranha-céus. É muito fundo. E o tamanho? Bom, o suposto complexo subterrâneo seria umas 10 vezes maior do que as próprias pirâmides que estão lá na superfície. É uma dimensão que é até difícil de colocar na cabeça, né? O que o tal mapa de radar teria revelado é uma arquitetura super sofisticada. Imagina só, pilares gigantescos sustentando o teto, poços que descem por centenas de metros, câmaras do tamanho de catedrais e uma rede de túneis em espiral conectando tudo. Isso não é uma caverna qualquer. É um projeto de engenharia. Então, o ponto crucial da coisa toda é este. A grande implicação é que as 3 pirâmides não seriam monumentos separados. Elas seriam, na verdade, os pontos de acesso, as entradas, para um único e gigantesco complexo subterrâneo. É uma história fantástica, né? Quase boa demais para ser verdade. E é exatamente aí que a polêmica toda começa. Porque a comunidade científica, bom, ela não está nem um pouco convencida disso. Agora, vamos virar a página e ouvir o outro lado da história. Como será que o mundo da arqueologia, o pessoal mais estabelecido, reagiu a essa notícia que soa como uma bomba? Do lado dos pesquisadores, a confiança é total. A porta-voz do projeto, Nicole Sicolo, chega a dizer que o trabalho deles é revolucionário, que é uma nova fronteira para a arqueologia. Eles acreditam mesmo nisso. Mas do outro lado, numa oposição direta, a gente tem a opinião de Zahi Hawass, que é simplesmente uma das maiores autoridades do mundo quando o assunto é pirâmide. Ele é categórico, diz que as alegações são falsas e não tem base científica nenhuma. É um choque frontal de opiniões. Certo, então por que tanto ceticismo? Por que essa desconfiança toda? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhada nos métodos que foram usados e, claro, nas críticas que foram feitas a eles. A raiz da crítica científica está toda aqui, nesses pontos de discórdia. Primeiro, a tecnologia. Os céticos dizem que o radar que a gente tem hoje simplesmente não consegue gerar imagens confiáveis em profundidades tão extremas. Segundo ponto, o processo. O estudo não passou pela revisão por pares, que é tipo a validação mais básica que existe na ciência. E para fechar, os fatos. A alegação de que usaram o radar dentro da pirâmide já foi desmentida. E essa falta de revisão por pares, olha, é um grande sinal de alerta. No mundo da ciência, é esse processo que separa uma ideia interessante de uma descoberta que foi validada. Sem isso, significa que os dados e as conclusões não foram checados, não foram testados por outros especialistas independentes da área. E as dúvidas só aumentam. Outros especialistas são bem claros. Imagem de radar, na melhor das hipóteses, é uma pista. A única prova real, de verdade, só viria com escavações no local.
E tem mais. A teoria dos pesquisadores de que as pirâmides eram câmaras de ressonância gigantes cheias de água? Para a arqueologia tradicional, isso não é só controverso. É reescrever, sem prova nenhuma, tudo o que se sabe sobre para que as pirâmides serviam. Bom, com tudo isso na mesa, vamos para a parte final e tentar entender qual é o veredito, pelo menos por enquanto, sobre essa suposta cidade subterrânea. A conclusão é que, apesar de ter gerado um interesse enorme no mundo todo, essa alegação continua no campo da especulação. Para a ciência é simples, sem provas concretas, sem validação externa e principalmente sem escavações, a cidade sob Gizé continua sendo um mistério, uma história sem ponto final. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Nessa busca para desvendar os segredos do passado, qual é a linha que separa uma descoberta revolucionária de uma lenda moderna? Por enquanto, parece que essa resposta continua bem enterrada sob a areia.